Olá a todos! Nessa aula vamos entender sobre os nodes seno e cosseno. Primeiro eu vou explicar os conceitos por trás do seno e cosseno. Em seguida eu vou mostrar uns exemplos de coisas que você pode fazer com esses nodes em um shader. Os nodes seno e cosseno são ferramentas matemáticas que permitem criar padrões e efeitos visuais complexos. Eles operam com base em um princípio fundamental, o valor de um ângulo. Para entender o seno e cosseno, começamos com um círculo com um raio de valor igual a 1. Se colocarmos um ponto no círculo e outro no centro, podemos criar uma linha como esta. Essa linha forma um ângulo com uma linha de referência, geralmente horizontal. Esse valor é o que passamos para o node seno ou cosseno quando estamos trabalhando em um shader. Os nodes tomam esse ângulo como entrada e produzem um valor entre -1 e 1. Esse valor é calculado com base nas propriedades geométricas desse círculo unitário, que é um círculo com raio de 1. Portanto, os nodes seno e cosseno interpretam o valor de entrada diretamente como um ângulo e calculam o seno ou cosseno correspondente. Os valores seno e cosseno são os comprimentos da linha. Vamos observar algumas coisas. À medida que nosso valor de ângulo se aproxima de zero aqui, o comprimento do nosso valor de seno também será zero. E o comprimento do nosso cosseno fica cada vez mais próximo de um valor de 1. Mas à medida que a nossa linha aqui se aproxima de 90 graus, nosso cosseno diminui até se aproximar de zero e o nosso valor de seno aumenta e se aproxima de 1. Então, à medida que percorremos esse círculo nesse lado, nosso valor de cosseno fica negativo e seu máximo negativo é -1. E então nosso valor de seno se aproxima de zero novamente. Portanto, seno e cosseno têm esse valor oscilante entre -1 e 1 e eles estão deslocados um do outro em 90 graus. É exatamente isso que acontece nesse gráfico quando passamos o tempo por um seno. Fica criando essas ondas de forma constante à medida que percorremos o círculo. Vamos ver a representação disso. Vou utilizar o node Debug Scalar Value, colocar para mostrar no máximo os 2 dígitos, inverter as cores com 1- e plugar na máscara de opacidade. Para ativar esse pino é só trocar o Blend Mode para Masked. Fica melhor para visualizar. Pronto, porém o valor do tempo com Sine é muito rápido, mas tem um detalhe importante nisso. Na Unreal, o período padrão para o seno e cosseno é 1. Significa que todo ciclo se repete a cada uma unidade. Ao contrário da fórmula tradicional em matemática, que possui um período padrão de 2π, a Unreal utiliza 1, mas permite que você customize esse período diretamente. Para obter o comportamento esperado de uma função seno em matemática, é necessário ajustar o período do node para 2π, que é aproximadamente 6,283185. Como pode ver, já fica em uma velocidade mais suave. Então é bom saber esse detalhe e dar a ele esse valor de 2π para o período. Mas você também pode ajustar a velocidade do tempo multiplicando ele por um valor. Mas já podemos notar que é como a onda do gráfico, com a transição suave indo de -1 a 1. Vamos aproveitar essa visualização e entender como controlar o seno e cosseno para utilizar corretamente ao criar um shader. Vimos nas aulas anteriores que o intervalo mais comum que trabalhamos aqui no gráfico de materiais é entre 0 a 1, como os valores de cor e o alfa do LURP. Não existe cor mais escura do que preto, então toda essa informação entre 0 e -1 está sendo perdida. Uma maneira de se aproveitar desses valores negativos seria utilizar o node Absolute. Ele basicamente vai transformar os valores negativos em positivos. Assim, ao invés de ir até -1, vai até 1 novamente, causando um efeito de pulsar. Os valores se mantêm no intervalo de 0 a 1, então pode ser bem útil. Agora vamos ver outra forma de mudar esse intervalo do tempo de -1 até 1 para 0 a 1 com simples cálculo matemático. Primeiro que se eu multiplicar esse valor por 0,5 ou dividir por 2, esse intervalo cairá para metade, de -0,5 até 0,5. E se agora apenas adicionar mais 0,5, irá acontecer esse offset, indo de 0 até 1. Essa operação é bem útil em diversas situações, bom entender como fazer. Agora vamos aumentar esse intervalo do seno ainda mais e utilizar de outra maneira. Por exemplo, o intervalo normal é de -1 a 1. Se multiplicarmos por 100, o intervalo ficará de -100 até 100. Esse valor alto poderia ser utilizado para animar o objeto com o World Position Offset. Vou colocar mais um dígito. Vou plugar e está se movendo nos 3 eixos.
Para ser só para cima ou para os lados, é só utilizar o Make Float Tree e escolher um eixo. Bem fácil de controlar. E também podemos utilizar o Absolute para os valores negativos virarem positivos e termos esse efeito tipo saltando. Para o próximo exemplo, vamos ver que também podemos utilizar o seno ou cosseno no input do normal para fazer um efeito de onda líquida. Primeiro vou pegar as coordenadas de textura e utilizar um Mask para pegar apenas o canal G. E multiplicar por um valor para intensificar. Vou pegar esse resultado e adicionar tempo a ele. Agora é só pegar esse valor e plugar a um seno ou um cosseno. Irá criar essa padronização na textura. Para me livrar dos valores negativos e limitar o intervalo, vou multiplicar por um Constant Tree. Estamos trabalhando apenas com o canal G aqui. Então no X e no Z vou colocar 0 para zerar os valores, porque qualquer coisa multiplicado por 0 é 0. E no Y vou multiplicar por 0,25 para limitar esse intervalo de 1 para 0,25. Dessa forma continuamos trabalhando no eixo Y e fica zerado no X e no Z. Só preciso agora adicionar 1 ao eixo Z para preencher a superfície. Conectar e aplicar. Agora sim criamos esse efeito de onda do material. E essa é outra maneira interessante de utilizar o seno e cosseno no input do normal. Muito bom. Essa aula foi para mostrar melhor visualmente como o seno e cosseno funcionam e como podemos controlar tanto o intervalo de valores aumentando o comprimento da onda, como a velocidade da animação definindo o período. Outra forma de alterar a velocidade da animação é multiplicando o tempo por um valor. Mas espero que tenha dado para entender os conceitos desses nodes. Todo o cálculo matemático pesado é feito para nós nos bastidores, só precisamos entender essas informações dos valores para utilizá-las corretamente. Veremos diversos exemplos de uso para o seno e cosseno nas próximas aulas, acompanhem. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!